Maldita Reencarnação, capítulo 74, O Retorno, 3. A batalha de treinamento foi unilateral. A espada de força de Xian podia ser incrivelmente refinada para sua idade, mas era impossível resistir a Eugênie. Embora Xian se recusasse a recuar e brandisse sua espada ferozmente, ele não conseguia nem forçar Eugênie a dar um passo para trás. Parecia que Xian estava brandindo sua espada no nada. Ou pelo menos foi o que pensou a princípio, mas aos poucos o sentimento começou a mudar. Xian começou a sentir como se estivesse lutando contra lama pegajosa e um pântano infinitamente profundo. Mesmo que parecesse que a espada de Eugênie estava apenas desviando seus ataques, ao mesmo tempo também estava grudando nos golpes de Xian como lama, e então, como se seu ataque estivesse sendo sugado para um pântano, arrastava sua lâmina para onde Xian não queria que fosse. E depois disso, a lama e o pântano se tornaram um mar, quando uma enorme onda de mana sacudiu a espada de força de Xian, guiando seus ataques para longe e fazendo-os explodir no ar. Não deveria haver nenhuma razão para ele ter se cansado tão rapidamente, mas Xian sentiu sua respiração ficar áspera, e ele podia ouvir seu coração batendo rapidamente. Como ele estava se esforçando para chegar na terceira estrela da fórmula da chama branca, o controle de mana de Xian havia melhorado muito. No passado, até mesmo emitir a espada de luz exigia grande concentração, mas agora era possível extrair a espada de força naturalmente, sem precisar se concentrar nela. Também não era difícil para ele manter a espada de força que havia sacado assim por um longo tempo. Este era Xian Lionheart, afinal. Como membro da prestigiosa família Lionheart, ele foi treinado no uso de mana desde jovem e recebeu todo tipo de apoio. Na idade deles, seria extremamente raro alguém em todo o continente ter tanta mana quanto Xian. Xian estava ciente desse fato e sentiu-se orgulho disso. No entanto, esse orgulho estava desmoronando como um castelo de areia. Porra! Ele não conseguia mais manter sua espada de força. Enquanto Xian ofegava, cuspiu esse xingamento e desmaiou no local. A areia e a poeira que flutuavam ao redor do ginásio gradualmente se acalmaram. Graças ao fluxo ininterrupto dos ataques de Xian, o chão do ginásio foi profundamente marcado, rachado e revirado por sua espada de força. No entanto, os arredores de Eugênie estavam em perfeitas condições. Não havia sequer pegadas deixadas para trás. Desde o início até o final, Eugênie permaneceu parado em um ponto e não se afastou nem um passo. Incrível, foi o pensamento de todos que assistiram àquele duelo. No início, havia apenas Eugênie e Xian ali, mas desde o momento em que a partida começou, os cavaleiros da propriedade principal se reuniram para assistir. Como não declararam que era uma luta privada, os cavaleiros estavam livres para ficar à distância e observar a luta deles. Graças a isso, os cavaleiros da propriedade principal foram capazes de perceber mais uma vez que guerreiro incrível era o filho adotivo, Eugênie Lionheart. 2 anos antes, quando Eugênie tinha apenas 17 anos, ele já era notório entre os cavaleiros da propriedade principal. Na verdade, era tão notório que havia uma regra não escrita sobre ele ficar entre os cavaleiros. A regra era que, se você estivesse preparado para treinar com o jovem mestre Eugênie, nunca permitiria que as coisas ficassem muito sérias. Isso não era por causa de seu jovem mestre ainda imaturo. Pelo contrário, esta regra não escrita foi feita para preservar o orgulho dos cavaleiros. Os cavaleiros ali tinham muito orgulho de suas habilidades. Se ainda fossem superados mesmo depois de ficarem sérios, ainda mais quando seu oponente era muito mais jovem do que eles, não importava o fato de que seu oponente fosse o jovem mestre da linhagem principal do clã Lionheart, os cavaleiros certamente se sentiriam frustrados. Ele já era tão forte 2 anos atrás, mas agora, se fosse eu ali, seria capaz de vencer. Os olhos dos cavaleiros piscaram enquanto esses pensamentos passavam por suas cabeças. Em batalhas como essa que eram apenas uma forma de treinamento, a espada de força raramente era usada. E se usassem a espada de força e lutassem contra Eugênie seriamente?
seriam capazes de vencer. Eles não podiam ter certeza. A maioria dos jovens cavaleiros teve a sensação de que seriam derrotados. Mesmo os cavaleiros que eram mais velhos do que eles não tinham certeza de suas chances de vitória. Azard sentiu o mesmo. Ele era um membro dos Cavaleiros Leão Branco, que jurou lealdade à linhagem direta do clã Lyonheart, e era um dos mais jovens entre esses cavaleiros. No entanto, a idade não necessariamente equivalia à habilidade. Azard havia derrotado vários outros cavaleiros para chegar à sua posição como comandante do 2º Esquadrão dos Cavaleiros Leão Branco. Ele nunca havia sentido falta de seus talentos inatos. Em apenas alguns anos, Azard certamente se tornaria o capitão do 2º Esquadrão. Se ainda mais tempo passasse, ele poderia até conseguir a posição de líder dos Cavaleiros Leão Branco. Mesmo um homem como Azard não tinha escolha a não ser sentir sua própria inadequação quando comparado a Eugene. Entre os cavaleiros ali, havia alguém arrogante o suficiente para afirmar que quando tinha 19 anos, eram tão fortes quanto Eugene era agora. Azard olhou para os outros cavaleiros. Havia mais de 160 cavaleiros que pertenciam aos Cavaleiros Leão Branco da propriedade principal. Entre todos esses cavaleiros, os 10 mais fortes compunham o 1º esquadrão. Os restantes 150 homens eram divididos em grupos de 30 para formar 5 esquadrões. Azard olhou para os 5 capitães de esquadrão. Assim como ele, seus rostos estavam rígidos. Eles eram todos guerreiros habilidosos que certamente receberiam respeito, não importa onde no continente fossem, mas não podiam esconder o espanto que sentiram em resposta a esse filho adotivo de uma linhagem colateral. Mesmo os cavaleiros do 1º Esquadrão não sentiriam nada diferente. Nunca senti a mesma sensação esmagadora de poder deles que tenho de Sir Eugene, especulou Azard. O 1º Esquadrão dos Cavaleiros Leão Branco, junto com seu líder, o Cavaleiro Comandante, acompanharam Gilead ao Castelo dos Leões Negros. Azard engoliu em seco ao lembrar-se daquelas elites atualmente ausentes. Esparramado no chão, depois que finalmente recuperou o fôlego, Cian levantou a cabeça e perguntou: "O que foi isso?" Eugene, que estava sacudindo os pulsos, virou-se para olhar para Cian e sorriu. "O que foi o quê?" Ele perguntou debochando. "A coisa que você fez agora. Em que enviou meus ataques voando por todo o lugar." Cian esclareceu. Eugene afirmou. "Isso foi apenas a parar. Você não conseguiu descobrir só de olhar." Quem não teria entendido isso? Todos os cavaleiros que assistiram ao treinamento também perceberam que Eugene estava simplesmente aparando os ataques de Cian. Aparar era uma técnica que poderia ser usada com todas as armas, não apenas com espadas. A técnica pode até ser usada com as próprias mãos, embora seja necessária muita prática para fazê-lo. No entanto, entre esses cavaleiros, nenhum deles tinha a confiança de dizer que seria capaz de mostrar aparar no mesmo nível que Eugene. Esse não era um estilo comum de defesa. Ele não estava apenas obstruindo a espada de força. Ele estava desviando. Isso por si só já seria suficiente para classificá-la como uma técnica avançada, mas em vez de apenas desviá-la para o lado, Eugene poderia desviá-la de volta para o oponente, quebrando a postura dele. Ao misturar fluxos internos e externos, Eugene conseguiu anular todos os ataques de Cian e também o fez usar demais sua mana. Isso foi tudo sem dar um único passo para longe de seu lugar. "Diga-me como você fez isso." Cian relutantemente pediu. "O que você disse?" Eugene reagiu com surpresa fingida. Cian gritou. "Eu disse, me diga como você fez isso, seu filho da puta." "Sério? Você quer aprender comigo?" Eugene riu e estendeu a mão para o Cian caído. Seus ombros tremendo de raiva, Cian agarrou a mão de Eugene enquanto imaginava plantar seu outro punho no rosto dele. Não, isso não era o suficiente. Cian considerou, eu ainda estou segurando uma espada na minha outra mão. Poderia simplesmente enfiá-la em suas entranhas. Você não vai relaxar seu aperto. Não vou poder te ensinar assim, sabe?
Eugênio o lembrou. O quê? Você vai me ensinar? Cian saiu de sua confusão enquanto relaxava a mão que segurava a espada. Não me pediu para te ensinar? Eugênio perguntou. Sim. Cian hesitantemente confirmou. Então, eu poderia muito bem te ensinar. Disse Eugênio, sua expressão parecendo que isso não era grande coisa. Não seria muito difícil ensinar isso a Cian. Em primeiro lugar, aprender o estilo de defesa de Eugênio era algo que dependia da habilidade e percepção do aluno, e não do professor. Por enquanto, apenas me siga. Eugênio disse enquanto puxava Cian e se virava. Depois de olhar fixamente para Eugênio, que parecia estar voltando para o anexo, Cian rapidamente o seguiu. Depois de sair do ginásio, Eugênio foi para a floresta do outro lado da mansão. Cian estava ofegante enquanto continuava a seguir Eugênio, incapaz de diminuir a distância entre eles. Assim, os dois se aventuraram nas profundezas da floresta deserta. Depois de se certificar de que não havia mais ninguém por perto, Eugênio olhou para Cian e perguntou: se você for forte o suficiente, não há necessidade de eu me tornar o patriarca, certo? Cian grunhiu em confusão. Então está bem. Embora você não seja capaz de se tornar mais forte do que eu, desde que seja forte o suficiente para se tornar o patriarca indiscutível do clã Lionheart, não há problema, certo? Eugênio confirmou mais uma vez. Cian hesitou. Isso, Eugênio continuou. Você só precisa ser bom em conversar. As coisas que você entende e tem confiança são as coisas que eu odeio, e isso não vai mudar, entendeu? Não importa o quanto você tente me empurrar para isso, como posso me tornar o patriarca quando digo que não quero fazer isso? Cian protestou. Mas com suas habilidades. O que tem minhas habilidades? Como patriarca, você precisa seguir as tradições do clã Lionheart e também precisa ter um senso apropriado de dignidade. Hipoteticamente falando, o que você faria se eu fosse para o meio da capital, tirasse todas as minhas roupas e defecasse ali mesmo? Não importa o quão forte eu seja, você realmente acha que um cagão público não mereceria ser o patriarca do clã Lionheart? Eugênio estava realmente ameaçando fazer cocô no meio da capital? Tal pensamento era inimaginável para Cian, que havia nascido e crescido na propriedade principal. Cian engoliu em seco e olhou para Eugênio. Ele se lembrou do que aconteceu 5 anos atrás, quando Eugênio chegou pela primeira vez à propriedade principal. Embora Eugênio possa ter descartado isso como o latido de um cachorro louco, naquela época, Cian realmente sentiu um cheiro de esterco de vaca de Eugênio. Não, talvez não fosse realmente o cheiro de esterco de vaca. Mas era definitivamente o cheiro do campo. Gidol, uma área rural nos arredores do Império que eu tinha banheiros, né? Cian parecia considerar seriamente essa questão. Ele perguntou em tom chocado. Você realmente vai defecar em público? Eugênio tentou explicar. Não, eu não estava realmente dizendo que ia fazer isso. Estava apenas trazendo isso como uma possibilidade. Tipo, eu prefiro cagar em público do que me tornar o patriarca. Isso seria inaceitável. Como o patriarca deste prestigioso clã Lionheart poderia fazer uma coisa tão obscena? Horrorizado, a voz de Cian foi diminuindo até se calar. Eugênio concordou com a cabeça. Não é mesmo? É um pensamento indescritível, não é? É por isso que, pelo bem do clã Lionheart, você deve se tornar o patriarca. Não precisa se preocupar com nada, porque eu vou me certificar de te ensinar bem para que não seja espancado se acabar indo para algum lugar. Depois de hesitar por um momento, Cian acenou com a cabeça. Em circunstâncias normais, Cian teria que competir com Evard, que era o filho mais velho, pelo trono do patriarca, mas Evard havia cuidado dessa questão por meio de suas próprias ações. Se ficasse parado, Cian definitivamente se tornaria o patriarca. No entanto, era apenas isso, por causa da diferença entre ele e Eugênio. Cian não podia aceitar sua própria adequação para a posição.
Foi por isso que Xian tentou conceder isso a Eugênie, mas no final, ele realmente desejava se tornar o patriarca. Com um encolher de ombros, Xian tossiu. Ah, bem. Se você realmente não quer se tornar o patriarca, então não há como evitar. Quantas vezes Xian ofereceu a posição para Eugênie? Pelo menos 3 vezes, até onde conseguia se lembrar. De qualquer forma, já que Eugênie disse que não queria, não havia como evitar. Bem, você pode ter habilidades incríveis, mas é verdade que não tem a dignidade que um patriarca deveria. Terça-feira você também não recebeu nenhum treinamento para se tornar um herdeiro adequado, certo? Isso significa que não está preparado para isso. Como alguém que viveu metade de sua vida em uma área rural, você pode achar difícil se acostumar com a cultura da alta sociedade que um patriarca dos Lionheart precisa para se familiarizar com. Depois de ouvir silenciosamente Xian falar, Eugênie de repente o chutou na canela. Soltando um único grito, Xian agarrou sua perna e rolou no chão. Por que me chutou? Xian exigiu. Porque você estava sendo mal educado. Explicou Eugênie. Xian acusou. As suas ações são muito mais mal educadas. Eu sei. Mas se isso te ofende, então você pode tentar me chutar também. Eugênie ofereceu. Irmãos não devem brigar uns com os outros. Xian finalmente disse enquanto se levantava, esfregando sua canela doendo. A propósito, como você vai me ensinar? Vamos começar agora. Seu irmão mais velho é uma pessoa muito ocupada. Eugênie o informou. Por que você está se chamando de irmão mais velho? Xian protestou. Temos a mesma idade, se falarmos em nossos aniversários. Na verdade eu nasci alguns meses antes de você. Isso significa que eu sou o irmão mais velho. Os gêmeos realmente eram gêmeos em todos os sentidos. As palavras que Xian estava usando para argumentar eram exatamente as mesmas de Ciel. Eugênie queria refutá-lo de alguma forma, mas não conseguiu encontrar nada para refutá-lo e acabou torcendo os lábios. Enfim. Eugênie mudou de assunto. Como estou um pouco ocupado, vou escrever o que vou te ensinar e te dar depois. Xian o questionou. Você vai escrever para mim? Acho que seria muito mais rápido se você me ensinasse pessoalmente. Eugênie o interrompeu impacientemente. Não, como eu disse, isso não vai funcionar para mim. Você nem sabe o básico, então como espera que eu o ensine pessoalmente? E realmente acha que é um gênio como eu? Pode até imitar o que eu te mostrei antes. Não posso. Xian admitiu relutantemente. É por isso que vou escrever para você. Se aceitar isso por enquanto e estudar diligentemente, poderá usá-lo por conta própria. Eugênie o persuadiu. Mas seria realmente assim? Embora Eugênie tivesse afirmado isso por enquanto, mesmo ele não podia ter certeza de que estava dizendo a verdade. Em primeiro lugar, mesmo em sua vida anterior, ele nunca havia ensinado a ninguém. Como mercenário, não havia motivo para ele ensinar alguém. Depois de se tornar companheiro de Vermouth, não havia necessidade de ensinar a ninguém. Siena, Anise e Morrow eram todos tão habilidosos que Eugênie não precisava ensiná-los nada. Como Eugênie queria desfrutar de sua reencarnação em paz, ele sentiu que poderia tentar ensinar suas técnicas por diversão, mas atualmente não queria dedicar nenhum de seu precioso tempo a Xian. Você não está mentindo para mim, só porque não quer se tornar o patriarca, está? Xian perguntou desconfiado. Você está certo que eu não quero ser o patriarca, mas não é mentira. Eugênie o assegurou. Embora ele tivesse dito isso para Ciel também, Eugênie realmente gostava de Xian. Era porque sempre que via Xian continuar a competir com ele sem desistir, Eugênie se lembrou de sua vida passada como Amel. Eugênie estava muito familiarizado com os sentimentos de frustração, ressentimento e determinação que Xian devia estar sentindo. Nós também somos irmãos, refletiu Eugênie. Sim, mesmo que eles não compartilhassem nenhum laço de sangue real. Acenando com a cabeça, Eugênie passou por Xian. Enquanto Xian seguia atrás de Eugênie, que estava saindo primeiro, ele riu para si mesmo. Beleza.
Se ele disse que não quer, o que mais posso fazer? Minha mãe também quer isso, então eu definitivamente serei o patriarca. Isso por si só seria um evento feliz, mas o que estava fazendo o coração de Sean palpitar de felicidade era o fato de que seria capaz de aprender a técnica de Eugene. Agora, ele pode estar aprendendo com aquele cara, mas talvez algum dia ele possa usar isso como base para superar Eugene. Enquanto mantinha expectativas tão altas, Sean esfregou sua canela ainda formigando. Sul de Kiev, Montanha Atlas. Esta montanha larga e áspera tinha sido designada como parte da propriedade dos Leonhardt desde os eventos 300 anos antes. Naquele passado distante, o último grão-duque do Império Kiev, o próprio Grande Vermouth, havia desenvolvido essa área em seu território e ficado em um castelo no meio das montanhas. Vermouth acabou renunciando ao seu título e se mudou para a propriedade da capital, mas mesmo 300 anos depois, o Monte Atlas permaneceu parte da propriedade dos Leonhardt. O Castelo dos Leões Negros foi construído nas profundezas das montanhas. Este foi o lugar onde o Grande Vermouth passou mais tempo, e também foi o lugar onde o corpo do grande herói foi consagrado. No último andar do Castelo dos Leões Negros, no centro de uma grande sala, dezenas de pessoas estavam sentadas ao redor de uma mesa redonda preta. Então, Eugene parece que aquela criança voltou para a propriedade principal. Gilead disse enquanto abaixava a carta que estava lendo. Com os olhos estreitos, ele olhou para frente. Alguém expressou sua opinião. Na verdade, pensei que ele voltaria um pouco mais tarde. Outro respondeu. Em vez disso, parece que ele veio na hora certa. O homem sentado em frente a Gilead falou enquanto acariciava sua barba curta e o olhava. Faltam apenas 2 meses para acabar este ano, não? Não há necessidade real de chamá-los aqui, não é? Gilead argumentou. Afinal, nunca houve uma situação como essa. O responsável por esta situação sem precedentes é você, patriarca. Disse o homem com um sorriso. Gilead podia ser o patriarca do clã Leonhardt, mas suas palavras não carregavam mais peso do que as dos outros sentados ao redor da mesa. Isso era algo que não podia ser evitado. Com exceção de Gilead, cada uma das 10 pessoas sentadas à mesa era membro do Conselho dos Anciãos do clã Leonhardt. Independentemente de serem da linhagem direta ou das linhagens colaterais, eram gigantes que deixaram seu nome na história do clã Leonhardt. Afinal, esta é a primeira vez que uma criança de uma linhagem colateral é adotada na família principal. Continuou o homem falando. Claro, o patriarca garantiu o valor desta criança, mas infelizmente o último lote de crianças da linhagem principal causou bastante confusão. Como tal, temos que inspecioná-los mais detalhadamente. Não é só o patriarca. Carmen falou de repente. Excepcionalmente, embora ela fosse membro do Conselho dos Anciãos, não havia se aposentado do serviço ativo e ainda servia como capitã da 3ª Divisão dos Cavaleiros Leão Negro. Porque eu também vi aquele garoto, Eugene Leonhardt, por mim mesma, e posso garantir. Porque o fato dele ser de uma linhagem colateral deveria ser uma questão tão importante. O que é realmente importante é o potencial daquele garoto. Argumentou Carmen. Não é como se eu estivesse menosprezando-o, só porque ele é de uma linhagem colateral. O homem disse com um sorriso. Este homem fazia Gilead se sentir estranho. Era assim desde criança. O leão branco imortal, Doines Leonhardt. Doines era o mais velho de todos os numerosos membros da família do clã Leonhardt, e também era irmão do avô de Gilead. Ele era um monstro que havia vivido por mais de 100 anos. No entanto, não se tornou feio com a idade. Em vez disso, era uma figura importante que reinava sobre o Castelo dos Leões Negros, enquanto também liderava o Conselho dos Anciãos. Carmen, seus olhos não devem estar enganados, mas sua perspectiva não pode representar a visão dos Leões Negros. Advertiu Doines. HMPH, Carmen apenas grunhiu. Carmen também se sentia estranha perto de Doines.
Como tia de Gilead, ela também ostentava uma idade formidável, mas a senioridade de Doenis ainda era maior do que a de Carmen. No clã Lionheart, não, em todo o continente, os únicos que poderiam ter a mesma senioridade que Doenis eram aqueles demônios em Elmut que estavam livres dos limites da vida. Portanto, precisamos vê-los por nós mesmos. Isso também é por causa da cerimônia de maioridade. Ao dizer isso, Doenis se virou para olhar para todos ali. Mas ninguém questionou as palavras dele. Gilead soltou um longo suspiro. Quando recebeu a convocação do conselho, esperava que algo assim acontecesse, mas ao ouvir isso em voz alta, seu coração não pôde ficar tranquilo. O Conselho dos Anciãos era um grupo que valorizava fortemente as tradições do clã Lionheart. Eles podem ter aceitado Gilead adotar Eugene como filho adotivo, mas isso foi porque Gilead fez um discurso apaixonado, garantindo o potencial do garoto. Agora, Eugene não era mais uma criança. Como Doenis havia dito, dali a 2 meses Eugene se tornaria um adulto. Daquele ponto em diante, o próximo patriarca precisaria ser selecionado com seriedade. Você disse que o garoto acabou de voltar de Naama? Perguntou Doenis. Sim, Gilead confirmou com relutância. Doenis continuou. Antes disso, ele estava aprendendo magia em Aroth. Pelo que ouvi, ele realmente tem um talento incrível para a magia. O suficiente para fazer o mestre da Torre Vermelha tomá-lo como seu discípulo direto e atrair o príncipe herdeiro de Aroth a interagir com ele. Gilead permaneceu em silêncio. Patriarca, nós que carregamos o nome Lionheart somos grandes leões orgulhosos. Embora seja bom para o patriarca criar seus filhos livremente, seria difícil se você permitisse que um leão que você trabalhou tanto para criar deixe esse orgulho ser em vão. Disse Doenis com um tom de advertência. Essa escolha é da criança. Insistiu Gilead. Claro que sim. Concordou Doenis. Tenho toda a intenção de lhe mostrar respeito suficiente. No entanto, a escolha ainda deve ser reduzida um pouco. Tem certeza de que pretende colocar essa criança para se tornar o patriarca? Se é isso que Eugene deseja, quero manter a possibilidade aberta para ele. Confessou Gilead. Ele não vai querer. Respondeu Carmen. Enquanto abria e fechava seu relógio de bolso não usado, ela continuou falando. Eu ouvi isso de Ciel. Aquele garoto, Eugene, tem se recusado seriamente a se tornar o patriarca como se fosse algum tipo de punição terrível. Então deve ficar tudo bem, contanto que ele não mude de ideia. Doenis acenou com um sorriso.